Bom dia. Estava estudando hoje de manhã o mais de hoje, a leitura de hoje. A gente está começando a história do Egito, Moshe Rabbeinu, e a Torá conta para a gente uma passagem que é um tema que eu já dei vários shurim, repeti ele várias vezes e vou continuar repetindo até entrar, digo para mim primeiro. A Torá conta para a gente que Moshe Rabbeinu, quando ele saiu do palácio, foi ver como estavam as coisas com seus irmãos, saiu do seu conforto, podia ficar lá com todas as mordomias, mas ele saiu de lá e ele foi ver o que estava acontecendo com o povo. Então, no primeiro dia, ele vê um mitzri, um egípcio, batendo num judeu. Por que ele estava batendo nesse judeu? Então, a Torá conta para gente, o Midrash conta para gente, que aquele mitzri, na verdade, à noite, ele tinha pego esse homem, esse judeu, tirou ele de casa, tirou ele para trabalhar, e em vez de deixar ele voltar para casa, esse egípcio voltou para casa. E esteve lá na casa fazendo uma visita para a família, etc. E aí, no dia seguinte, é, o egípcio percebeu que o judeu se deu conta dessa visita inesperada, e então ele estava oprimindo ele muito, batendo muito nele. Moshe Rabbeinu viu essa injustiça, então ele foi lá e tomou atitude. Está escrito, Vayar Kovako, ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém. O Rashi ainda comenta que ninguém seria até, ele teve uma visão profética, vendo, será que vale a pena deixar esse cara vivo? Talvez lá na frente vai vir alguém que vai se vir a se converter, vai ser uma pessoa boa. Não tinha ninguém. Então, ele matou ele. Como que ele matou ele? Ele pronunciou o nome de Hashem e pronto. A terra do Egito colaborou, cobriu ele e ele foi embora. Então, o que acontece? Ele tinha olhado para o lado, viu que não tinha ninguém olhando. Só que não foi bem assim. No dia seguinte, ele vê dois judeus brigando, Datan e Aviram, e ele chama a atenção, ele fala, aqui você vai, só de levantar a mão para o amigo, ele fala, achar, seu perverso, por que você está batendo no teu amigo? Ele fala, aqui você está se intrometendo na nossa vida. Você vai querer me matar igual que você matou ontem o egípcio? Então, Moshe Rabbeinu, naquela hora, ele congelou. Vai irá, ele ficou com medo. Vai Yomar, e ele disse, Achen nodadavar. De fato, aquilo saiu na CNN. Judeu, egípcio, asilado no palácio do Paró, ganhou sua educação no Egito, assassina brutalmente um militante, um militante egípcio. Então, ele entendeu que ele estava correndo risco. E quem foi que colocou no jornal? Quem foi que... Era os próprios judeus, infelizmente. Ele entendeu? A ponto que o Midrash ele diz que quando ele diz que o fato se tornou conhecido, tem uma segunda interpretação, que significa o seguinte: agora ficou conhecido para mim, não só que saiu no jornal, ficou conhecido, agora eu entendo e estou com medo que talvez o povo não mereça ser redimido. Pessoas como essas, pessoas que eles mesmos delatam seus próprios irmãos, que estão fazendo em sua defesa. Então, essa é a passagem do Rumash de hoje. E aí, por causa disso, Moshe Rabbeinu teve que fugir. Então, o Midrash ele comenta sobre essa passagem. Eu comentei esse Midrash quando a gente falou de Yaakov. O melhor, está escrito, dos nossos patriarcas, o escolhido dos patriarcas, ele temeu. E o escolhido dos profetas também temeu. É isso que está escrito. O escolhido dos patriarcas foi Yaakov Avinu. Quando ele vai encontrar com Esav, está escrito que ele ficou com medo. E Moshe Rabbeinu está escrito que ele ficou com medo. Na verdade, Moshe Rabbeinu tem um outro momento onde ele ficou com medo. O momento que ele ficou com medo, Deus vira e fala para ele, não fique com medo, foi quando ele ia encontrar aquele gigante, o Og Melech HaBashan, lá mais no final da história, no final da vida dele. Mas o Midrash aponta, esses dois ficaram com medo. E aqui nesse momento, Moshe Rabbeinu também ficou com medo. E o Midrash, ele traz duas opiniões. Uma opinião que esse medo é um resultado da humildade deles. Quem sou eu para Deus me salvar?
Tá bom, Deus falou para eu vir até aqui, Deus conversou comigo, mas ele não dava crédito para suas boas atitudes. Mas a segunda opinião do Midrash é uma crítica a eles dois. Que tanto Yaakov quanto Moshe Rabbeinu não deveriam temer. É sobre isso que a gente vai falar, sobre a ideia de bitachon. Da gente ter a certeza e confiança absoluta a ponto da gente nunca ter medo. O único medo que a gente tem é de trair a nossa confiança, de trair a nossa relação com a Hashem. Esse é o único medo saudável. Todos os outros medos, eles devem ser trabalhados e devem ser, pessoa que tem imuná, tem que tirar de si mesmo. Qual a situação que Yaakov teve medo? Yaakov, quando ele foi encontrar Esaú, Sim. ele pensou que Deus já deu para ele tanta coisa, uma família, dinheiro, etc. Ele falou, bom, talvez agora eu já gastei todas as minhas fichas. Queimou os cartuchos. Já queimou os cartuchos. Vocês têm estudado com o Rabino Malovani, um livro que fala bastante sobre bitachon, etc. O livro clássico que fala bastante sobre o conceito de bitachon é o Chovat HaLevavot, Deveres do Coração, e lá tem um capítulo que chama Shar HaBitachon, o portão da confiança. E lá ele traz uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: todo ser humano confia. Espera aí, eu conheço ateu, conheço gente que não confia em ninguém. Mentira. Todo mundo confia em algo ou em alguém. A pergunta é quem? Com certeza você confia, que o ser humano não tem como viver sem confiar em algo. Ou você confia em você mesmo, você confia nos teus pais, você confia em alguém que vai te ajudar, mas sempre você precisa confiar em alguém, faz parte. O ser humano não tem como estar sem confiança. Se você não tem confiança, está o tempo todo com medo, você não tem como você existir. Você confia. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de confiança, não precisa criar nada novo. Você não precisa descobrir dentro da tua alma uma força especial. Todo mundo confia. A pergunta é, qual é o endereço que você direciona as tuas cartas? Né? Aquela criança, uma vez, estava chegando no ano novo, ela, nos Estados Unidos, queria uma bicicleta nova. Então, ele escreve para Deus das Américas. Ele coloca a carta, Deus das Américas, eu quero uma bicicleta. Me ajuda com $100 que eu compro uma bicicleta. Bom, quando o carteiro ele vê lá, antigamente, as cartas, né? Ele vê Deus das Américas, deve ser que está falando com o Bush, o Trump, não sei quem era na época. E aí, o presidente dos Estados Unidos, ele abre, fala, pô, uma criança sincera, está pedindo, vou mandar para ele $10. Passa alguns dias, a criança recebe a resposta divina, ele abre e tem lá $10. Estou muito feliz. Ele escreve uma carta, muito obrigado, Deus, mas lamento que você passou pela Casa Branca, que eles tiraram 90% de imposto. Caberia no Brasil também. Talvez 99%. Seria um pouco mais, né? Israel também é assim. Então, olha que bonito, olha que interessante. É uma piada, mas olha que interessante. Aquele que deu para ele o dinheiro, ele achou que era o culpado de ter tirado dele o dinheiro. O presidente que deu para ele o dinheiro, ele estava achando que tinha tirado dele o dinheiro. Então, a Hashem que dá para a gente o dinheiro, a gente às vezes reclama, poxa, Hashem, como que você tirou 90%? Foi ele que te deu. Foi ele que te deu tudo que você tem. A gente reclama quando não tem, a gente esquece de falar qual é o endereço para a gente agradecer de onde realmente o dinheiro vem. Então, a gente tem a confiança. A pergunta é em quem que a gente vai confiar. E essa é a pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Então, um ponto em relação a Moshe Rabbeinu, o Hassidut traz para a gente, vou trazer um pensamento interessante, que existe uma discussão dentro da filosofia judaica. Quando uma pessoa ela tem essa expectativa, vai estar tudo certo, é judaico ou não é judaico? Porque alguns argumentos dizem o seguinte, você não tá dando margem para Deus decidir. Se você sempre acredita que vai acontecer do jeito que você espera, então você não está confiando em Deus. Você tem que confiar que Deus, tudo que ele faz é para o bem. E deixa na mão dele. Você espera que seja o bem, mas você deixa na mão dele. Essa é uma opinião. Tem sentido? Judaico, você confia em Deus. Mas Hassidut foca e diz o seguinte, depois que já aconteceu do jeito que você queria, então você vira e fala, claro, Deus fez, era para o bem, ele sabe o que faz. Mas antes de acontecer,
Não só que você pode, você deve ter a certeza absoluta que Deus vai fazer o bem revelado. E isso não é anti-judaico, não é anti-fé. Pelo contrário, você tem a fé, não só que Deus ele sabe o que é o bem para ele mesmo, ele sabe que é o bem, mas ele também conhece a minha realidade. Ele sabe o que para mim eu espero que seja o bem. E ele vai fazer de uma forma que ele pode encontrar o jeito que mesmo aquela vacina que é dolorosa, ele vai fazer de um jeito que seja... Ele sabe fazer vacina que seja do jeito que não doa. Está na mão dele. Então, Hassidut foca nessa visão e diz, não, você tem que ter o bitachon. Emuná significa que Deus fez, está feito, é para o bem, eu acredito e tenho certeza que se ele não fez até hoje é para o meu bem. Mas bitachon significa de agora em diante, eu tenho certeza absoluta, não tenho medo de nada, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Porque a Hashem vai me dar. E é isso que Hassidut diz, que na verdade, quando a Torá está contando para a gente que Moshe Rabbeinu temeu, uma coisa muito forte, mas diz o seguinte, o fato que ele temeu é o que causou ele precisar ter fugido. Não é que ele fugiu porque ficaram sabendo. Ficaram sabendo porque ele temeu. Pode ser que, cronologicamente, aconteceu o contrário. Mas se ele tivesse a tranquilidade, a crítica não é minha, quem sou eu? Mas o Midrash ele faz essa crítica a Moshe Rabbeinu, claro, para ensinar para a gente, não para apontar dedos a Moshe. Mas a Torá conta que ele temeu e ele precisou fugir, porque se ele não tivesse temido, ele não teria precisado fugir. Ou seja, é um ciclo vicioso. Quanto mais medo você tem, menos emuná você tem, então mais chance de dar errado. Quanto melhor você pensar, quanto menos medo você tiver, não só que você vai ter mais coragem, você vai ter mais autoestima, etc., para seguir adiante. Não. A maneira que a Hashem conduz o mundo é, se você está tranquilo, você tem motivo para ficar tranquilo. Se você confiar, você pode entrar nesse circuito, círculo virtuoso de você saber, quanto mais eu acredito, melhor vai dar. Bom, se vai dar melhor, então posso acreditar mais. Posso acreditar mais, então vai dar melhor ainda. E essa é a maneira que o Yodi tem que se conduzir. Isso não é uma falta de emuná dizer que Deus, o que ele faz, deixar de acreditar no que ele faz é para o bem. Eu acredito que ele faz o bem, eu acredito que ele vai fazer o bem, como eu enxergo que é o bem. E só para concluir, com que méritos que se Moshe Rabbeinu ele teve dúvidas, se Yaakov teve dúvidas, que mérito que eu tenho que vai me garantir que Deus vai fazer o bem? Você pode se garantir? Se Moshe não se garantiu, você vai se garantir? Exatamente. Então você tem que acreditar e dizer a Hashem, você é meu pai. Mesmo que eu não tenha méritos, mas o próprio fato que eu acredito já dá mérito. A própria fé já é o mérito. E quanto mais difícil a situação, quanto mais improvável de dar certo a situação, mais ainda você tem que acreditar. E por último, não esquecer que a Torá foi dada aqui na Terra. Então você precisa tomar as ações práticas cabíveis aqui na Terra. O que são as ações práticas? Se você precisa ganhar na loteria, pelo menos, já foi? Foi. Você não ganhou. Ninguém te ligou. Ninguém te ligou. Tá bom. A mega da virada. Então, para mim, ninguém ligou também. Eu também não comprei, mas as chances eram quase iguais. 5 ganhadores, 17 milhões. Tá bom? Você ganhou? Você ganhou ou não? É sempre na cidade que nunca existiu, né? Aquela cidade que você nunca ouviu falar. Acabaram de criar essa cidade. Então, não confundir isso com aquele otimismo cego, onde a pessoa acha que não precisa fazer nada, vai dar tudo certo, e a pessoa, Deus nos livre, acaba no buraco. A pessoa precisa fazer, porque a Torá mesmo exige que você vai tomar as atitudes cabíveis. O que são atitudes cabíveis? Esse é o maior teste nosso. Quantas horas eu preciso trabalhar para ganhar o que eu preciso? Esse é o ponto. E isso é uma coisa que você nunca vai ter a resposta absoluta. Ninguém vai poder te dizer exatamente quanto a Hashem espera que você trabalhe ou não. Então, você tem um extremo, por exemplo. O Baal Shem Tov uma vez precisava juntar muito dinheiro para uma causa comunitária. Ele foi até a casa de um rico, bateu e foi embora. Perguntaram para ele, Rabino, quer dizer, se bateu, na hora que ele vai abrir, não vai ter ninguém? Ele falou, não, eu fiz a minha parte. Agora Deus faz o resto. Para o Baal Shem Tov já é suficiente. Ele bateu na porta, o cara vai vir atrás e vai trazer para ele o dinheiro. Ele tomou uma atitude mínima. Para nós, a gente precisa um pouco mais. Para abrir a loja, para comprar, precisa vender, precisa se envolver um pouco mais. Mas o ponto é sempre você estar se reavaliando, auto-reavaliando. Você acha que realmente se eu
trabalhar mais essa meia hora e deixar de ir na sinagoga é o que vai me trazer a parnassá? Eu já tive comigo várias vezes, comigo mesmo, onde eu estou numa decisão, faço A ou faço B, faço A ou faço B. E muitas vezes, já aconteceu, quando eu falo, não, vou fazer o que a Hashem quer, não é fazendo mais A ou B ou C que vai dar certo. Não estou lembrando algum exemplo específico, mas você faz o que a Hashem quer. E, de repente, aquele problema, aquela situação se resolve de uma maneira muito melhor e de uma maneira inesperada. Então, você precisa tomar as atitudes, sim. Não viva na demagogia achando que vai cair do céu. Não vai cair do céu. Por quê? Poderia. Hashem poderia fazer cair do céu. Ele fez. Mas ele espera da gente que a gente tome as atitudes. Por quê? Porque se é muito fácil se cair do céu. Justamente esse conflito constante que a gente tem. Quanto eu preciso fazer? Será que eu já fiz demais? Será que preciso fazer mais um pouco? Esse conflito é o que ele está lá assistindo e curtindo, digamos assim. É esse conflito nosso que Deus se diverte vendo você tomando essa decisão. Trabalhe mais uma hora para ganhar mais um pouco ou feche mais cedo. Tenho certeza que nas horas que está aberto vai ser suficiente. Todo mundo conhece a empresa, a construtora aqui no Brasil, que hoje já abriu capital, então não tem mais essa questão, que ela fecha no Shabat. Não constrói no Shabat. Baruch Hashem, não falta sucesso. Eu conheço aqui uma imobiliária aqui em São Paulo, talvez mais uma, que ela fecha de sábado. Imobiliária que fecha de sábado é igual o restaurante que fecha para almoço. Tem restaurante que já liguei, não, tá, a gente está fechado para almoço. Vamos lá, só no jantar. Aí liga no jantar, não, é só no final de semana. Aí eu não sei, só se o dinheiro cai do céu para eles, não sei como funciona. Mas tem que não abre no almoço. Em Israel? Aqui também? Tá bom. Então um exemplo não foi bom. Tudo bem, você entendeu? Bom, tudo bem. Mas a imobiliária que fecha de sábado, na teoria, sábado é um dia forte, certo? Para imobiliária, as pessoas não trabalham, dá para ir visitar os imóveis, mas eles não fecham. Eles fecham. E Baruch Hashem, Parnassá está ótimo, está funcionando. Então, o que com certeza está claro que é contra a vontade de Hashem, se vai tirar, comprometer teu horário de reza, comprometer teu horário de estudo, Deus nos livre comprometer o Shabat, não tem dúvida nenhuma. Nessa hora você não vai trabalhar. E não é nessa hora trabalhando que você vai conseguir alguma coisa que você vai... Pode até... Hashem faz do mundo que o jeito engana. Tá vendo? Trabalhei no Shabat, deu certo. Mas a longo prazo vai ser descontado. Não tem como você ganhar fazendo contra a vontade de Hashem. Não tem como. Você vai se enganar. Pode ser. Você vai se enganar achando que você ganhou. Agora, quando não é uma coisa precisa, já estudou de manhã, já estudou à tarde, já fez tudo certinho. Quantas horas eu preciso trabalhar? Então, uma das coisas que eu quero dizer, que depende, na verdade, da tua emuná. Se você trabalha, você faz a tua parte, e você acredita e vira para Hashem e fala, eu já fiz 2 horas, já fiz 3 horas, já fiz 5 horas, já está suficiente. Já abri um CLI grande o suficiente, já fiz um meio suficiente para você usar como desculpa que foi por isso que eu ganhei o dinheiro. Acabou. E se você vira para Hashem com essa emuná, quanto mais emuná, menos você vai precisar trabalhar. Então você está fazendo a tua parte, mas você vira e fala, olha, já fiz a minha parte. Claro, não vai ser de primeira. A Hashem vai testar a gente, vai ver se você realmente está. Mas se você vira e fala, olha, eu já fiz minha parte, vou estudar um pouco mais, vou estudar um pouco mais, vou fazer um pouco mais. Eu conheço uma pessoa aqui em São Paulo que ele tem um grande negócio e ele praticamente delegou para o sócio e a maioria do dia ele está estudando Torá. Ele falou, Baruch Hashem, não está me faltando nada e não, os negócios não pioraram, pelo contrário. E o sócio, no caso, ele se sentiu privilegiado, ele falou de eu poder estar ganhando mérito do meu sócio que está estudando Torá. A princípio, antes dele estudar Torá, o sócio não tinha falado, vai lá que eu trabalho aqui, Saharas, não falou nada. Mas ele foi com a confiança, ele foi com a fé, então ele está conseguindo administrar os negócios dessa forma. Então, claro, cada um no seu ganha-pão, cada um na sua realidade. A Halakha reconhece que existem profissões diferentes e cada uma exige um trabalho diferente. Tanto é que a Halakha fala quantas horas precisa de estudar de Torá por dia. O mínimo é uma Halakha de manhã e uma de noite. Porque tem gente que vai precisar, se você é um funcionário, você tem X horas por dia que você tem que trabalhar, você não tem como fugir. Se você é funcionário, você tem uma obrigação bíblica da Torá, e a Yaakov ensina pra gente, toda hora que você está lá, você não pode parar para ver celular, fazer outras coisas. Você tem que ir lá, essas horas trabalhando. E a Torá reconhece isso. Mas passou aquelas horas? Não, deixa eu fazer um extra de noite. Não, deixa eu ficar no celular, ver se alguém mandou um WhatsApp, etc. Então, aí você já está exagerando.
Ah, mas como pode ser que eu vou ganhar mais? Meu salário é limitado a isso. Bem, o Hashem pode dar um aumento, o Hashem pode achar outro emprego, etc. Mas esse jogo constante da gente saber, eu já trabalhei o suficiente, agora eu tenho que dedicar, não para Deus indiretamente através do trabalho. O trabalho também estou servindo a Deus, sustentando a família, abodados da cá, encontrando pessoas, ajudando pessoas, interagindo, etc., fazendo o mundo melhor. Espero que o meu trabalho em si já estou ajudando, etc., com o meu trabalho, mas se eu consigo limitar esse tempo para trabalhar para Deus diretamente, que é através de mitzvot, Torá diretamente, então eu tenho que limitar isso, o quanto que eu puder. Quanto? Então, quanto mais eu mudar, mais eu vou conseguir fazer isso, e menos vou conseguir trabalhar. Fala. Resolveu a tua pergunta? A maior parte sim, mas são duas, na verdade. Uma relativa... Deixa eu perguntar. Interessante. Se alguém é empregado, tá fácil, digamos assim. Assim como, dá pra fazer um paralelo, de Sedaká. Quanto que se dá de Sedaká? Bom, eu ganho 1.000, chego, tiro 100, tá feito. Tá quadradinho, tá redondinho, tá facinho tá fácil de fazer o cálculo. Agora, se eu sou autônomo, é muito mais difícil de definir as horas. Mas agora, o que tem de diferente do autônomo do empregado? O autônomo, ele faz seus horários, ele também tem a abertura para ganhar muito mais do que o empregado. Verdade. Também ganha menos. Também não ganha nada, certo? Então, o CLI de ser autônomo é um CLI diferente, é um meio diferente de ganhar pão. Então, a oportunidade é maior, o desafio é maior. Uhum. Mas vamos dizer, tudo bem. Então, o desafio de definir quantas horas é maior. Mas até que ponto a pessoa que está trabalhando a mais, ou talvez está se excedendo, ou está com emuná, não está com emuná completo? Então, por isso eu falei, é individual, e o pensamento geral é, eu posso trabalhar menos, me arrisco, nessa hora eu vou lá e rezo mais, estudo mais, alguma coisa assim, e jogo para Hashem. Fala, olha, Hashem, hoje eu trabalhei 1 hora menos, dei mais. E vai indo, e vê como conforme as coisas vão indo. Você vai testando, digamos assim. Porque você pode testar Deus antes da casa, você pode, vai testando assim mesmo, teu nível de emuná. Entendi. A outra pergunta Moshe, a gente entendeu já o conceito que ele duvidou de Hashem, tudo agora. Quando Yaakov, naquele ferimento que ele teve do anjo, isso foi, vamos dizer, tipo, castigo? Não, foi antes. Logo que ele sai da casa de Lavan, ele estava com medo, irmão. Sim, tá, mas como ele foi, tipo, entre aspas, punido, não teve? Eu acho que o Urashi traz alguma coisa disso. Punição por ele ter temido? Exato. Não lembro se teve uma punição direta. Eu que acho traz... que no Urashi que foi justamente essa falta de fé, que por isso que deslocou... No Urashi da Torá não tá, que eu me lembro, mas é uma boa pergunta, posso dar uma olhada. Tá bom. Qual foi a repercussão da falta, Exato, entre aspas, de fé de Jacob? De Moshe foi o fato de ele ter que fugir. De Jacob, boa pergunta. Eu tenho a impressão que no Urashi sobre isso. Bom, pode ser. O outro foi deslocado. Ok, bom dia a todos. Vamos trabalhar? Bom, vamos dar mais 3 horas de shiur. Quem tem emuná, fica aí. Tá bom, vamos lá. Só quem vai dar o shiur vai ser o Mauro.